Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre as três graças. Foi um pedido que vocês me fizeram aqui no canal, nos comentários, e eu fiquei super feliz em ter essa oportunidade de explicar para vocês quem são essas três mocinhas tão simpáticas que aparecem em tantas obras, em tantas pinturas da Renascença. Vem comigo que eu vou te explicar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. O vídeo de hoje vai conversar sobre as três graças. Essas três mocinhas bonitinhas aqui que estão de mão dadas nessa pintura de Botticelli, que inclusive a gente já comentou em um outro vídeo que eu vou deixar o card aqui para vocês. Essa é uma das representações e elas aparecem em diversos locais, em histórias diferentes. Dentro da mitologia, como a gente sabe, a mitologia, a árvore genealógica é sempre meio bagunçada, né? A gente não sabe muito bem quem é filho de quem. E as graças, a gente tem aqui diversas versões. A mais comum é que elas sejam filhas de Zeus com Eurínome, ou então com Eunômia, ou ainda filhas de Dionísio, o deus do vinho. E elas andam muito também nos mitos junto com as musas, meio que representando justamente essas graças que o homem pode chegar, e às vezes até através das artes das musas. Então, quando a gente fala as três graças, o que elas representam? Exatamente as graças que o ser humano recebe. A abundância, a alegria, a paz, diversas coisas que a gente fala, são as graças que aquela pessoa tem. Aquela pessoa, ela recebeu muitas coisas boas, muitas coisas positivas. Essa é a presença das três graças. Elas representam essas benécias que a gente recebe, elas representam o amor, a vida, o fluir da vida, a juventude, por isso que são representadas como essas três damas, né, que estão sempre juntas e que também acompanhavam o cortejo de Afrodite e eram as dançarinas do Olimpo, né? Então a gente sempre tem as três estão sempre em movimento, normalmente não são estátuas paradas, estáticas. Nas pinturas da Renascença elas também aparecem dançando, se movimentando. Aqui a gente tem essa escultura maravilhosa mostrando também as três graças. E o nome delas, né, vão ser Aglaia, Eufrosina e Thalia. Você pode escolher aí, né, o nome que você quiser dar. Se você está procurando nome de meninas, né, cá estão três sugestões. A la grega e tem a la latina, que são as mesmas, né, com os nomes latinos. Cástitas, Voluptas e Pulcrítudo. Se você viu o vídeo do Botticelli que eu indiquei para vocês, lá eu uso os termos latinos, tá? Eu até fico sempre muito intrigada com Pulcrítudo significar beleza, né? Porque o nomezinho estranho esse daqui. Então a gente tem as três graças. Aglaia, claridade, pureza, visão, luz. Aglaia é relacionada as coisas elevadas, que só as pessoas puras, castas, elevadas conseguem enxergar. Então a Aglaia, ela está como num topo, olhando para as coisas metafísicas, por isso que sempre tem uma de costas. Essa que está de costas é a pureza, é a Aglaia, né? Que ela não está nem aí para a gente, ela está pensando em coisas mais elevadas, ela nem está aí para o mundo, por isso normalmente ela está de costas. Eufrosina ou voluptas, né? Eufrosina, então, é o prazer, a alegria, a vida começando a se manifestar. É esse prazer que nós sentimos pelas graças, né, que estamos recebendo. Thalia vai ser a beleza, a abundância. É como se fosse todas as coisas que a Aglaia vê, é como se Thalia colocar-se no mundo, realizar-se de forma bela. O nome Thalia, ele significa aquela que faz brotar flores. E as flores, a gente sabe que são os frutos, são as representações de diversas formas que a matéria pode assumir.
Então, quando eu falo que ela faz brotar flores, ela faz brotar no mundo a beleza. Está ali atrás para a vida da gente a harmonia, as cores, essa alegria da própria vida manifestada nas coisas belas. Então essa é Thalia, ou então Pulcrítudo, né, na versão latina. E elas são as dançarinas do Olimpo, como eu comentei. Afinal de contas, quantas vezes, né, a gente quer comemorar, a gente se alegra e a gente quer dançar, né? A dança, ela tem essa paridade, é como se a dança fosse uma imagem da vida que flui através de nós, do nosso corpo. Então elas são as dançarinas do Olimpo, né? Aqui um mosaico romano mostrando justamente essas dançarinas, né, bem movimentadas aqui ao redor de um altar. E elas faziam parte da comitiva de Afrodite, por isso a gente tem aqui, né, nessa pintura de Botticelli, a gente tem o Jardim de Vênus, justamente Vênus como essa figura central que está aqui no meio do quadro, e meio que abençoando, né, com essa mãozinha, as três graças que estão ali do lado, dançando e rodopiando, certo? Aqui uma representação de Rafael de Sanzio. Na Renascença, gente, as três graças, elas voltam à moda, certo? Porque tem modas que vão e que vêm. E na Renascença, as três graças, elas são resgatadas. Se você vai na Antiguidade em si, elas não tinham essa popularidade tão grande. E na Renascença, os pintores da Renascença, eles resgatam essa imagem, né, como uma imagem da beleza feminina, da beleza do corpo feminino. E essa representação aqui de Rafael, ela é interessante porque traz as graças com os pomos, né, com maçãs douradas, que são os pomos, são as frutas que vêm dessa árvore da vida. Em algumas versões, as graças, elas estão custodiando a árvore da vida. Elas ficam em volta dessa grande macieira que dá os pomos dourados. Os pomos dourados são as maçãs douradas, que justamente representam a vida eterna, né? Porque o ouro, ele é raro, ele perdura, ele brilha, né? Tem tudo a ver com a alegria, com as graças que nós recebemos. Então, em algumas versões dos mitos, então elas estão associadas a essa árvore que dá os pomos dourados, os frutos da vida. E foi essa representação que Rafael de Sanzio escolheu, né, para fazer aqui. Eu particularmente, gente, acho o Rafael, as pinturas dele de uma delicadeza, assim, né? É lindo, é lindo. Você olha assim, é um ser perfeito que ele consegue colocar, né? O rosto, os detalhes, enfim. E aqui, né, a gente tem as três graças e a pureza sempre de costas, ok? Aqui uma outra representação das três graças, um pouco mais tardia. O que vai acontecendo aos poucos? Elas vão se tornando... Sempre que você vê três mulheres juntas, no início elas se apresentavam vestidas, como a gente viu lá no mosaico romano. À medida que elas vão sendo usadas na Renascença, elas vão começando a representar essa beleza física também. Então elas vão ficando desnudas. Você vai encontrando elas cada vez mais nuas e mais leves, digamos assim. Que nem essa aqui que eu mostrei para vocês de Rafael, né? Que as três estão aqui sem roupa, e aqui a gente tem essa também sem roupa. Então você olhou três damas juntas, provavelmente elas representam as três graças. Aqui elas já vão aos poucos perdendo os elementos mais simbólicos e vão passando a ser representados como três mulheres juntas, ok? E que aspectos simbólicos são esses que elas vão perdendo, né? Que eu estou falando que elas estão perdendo ao pouco. Eu peguei esse quadro de Botticelli justamente porque ele mostra essa posição simbólica das três graças. Então veja só, eu tenho a Aglaia, que é a castidade, que está sempre de costas. Você repara que aqui no outro, ó, nesse aqui, você já não tem exatamente a do meio de costas, né? Você já tem uma composição um pouco diferente, elas já estão mais iguais, digamos assim, né?
Aqui eu tenho uma posição da pureza realmente, da beleza não, desculpa, a castidade, né, que é a Aglaia, aqui de costas. E a pureza, olha só, esses são símbolos interessantes. Ela olha para a divindade, porque aqui é o deus Hermes. Então, a pureza olha para o que é divino. E quando eu tenho aqui Thalia sendo observada por Eufrosina, o que eu estou falando? Eufrosina representa esse prazer, essa alegria que surge da contemplação do belo. Então veja, a Thalia é a beleza, eu olho para a beleza, tá vendo que a Eufrosina, ela olha para a Thalia, né? Para a Thalia eu estou olhando para outras coisas, mas a beleza, o prazer olha para ela. Então o prazer é a beleza estética, de contemplação das coisas belas. Isso é bem interessante, por quê? Porque não é um prazer, não é uma alegria das coisas físicas, mas sim das coisas belas, que são tudo aquilo que você consegue ver através da pureza, que foi decodificado na vida, no mundo, na matéria, nas coisas belas que existem. Então, quando eu junto essas três, dependendo das posições aí, né, que o artista escolhe, isso fica mais explícito. E outras vezes menos explícito, né? Então, às vezes o artista não tem tanto essa pegada simbólica, que são os mais tardios. Durante a Renascença, normalmente, você tem esse símbolo. E aqui eu ainda tenho a questão das mãos, né? Representando os três mundos, Nous, Psique e Soma, e montando uma espécie de um triângulo a posição das mãos delas, né? Então é bem interessante a gente depois perceber as diversas representações e como é que a gente pode perceber esses símbolos dentro das obras, ok? Espero que vocês tenham gostado e eu espero que as três graças estejam sempre presentes na vida de vocês, com muitas bênçãos, com muitas graças e com uma beleza abundante na nossa vida cotidiana, ok? Espero você no nosso próximo encontro.